A paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre você e sobre os seus. Que eu espero que a palavra do Senhor chegue ao seu coração como uma espada de dois gumes. Que ela venha lhe trazer a resposta que você tanto tem clamado, tanto tem pedido ao Senhor. Que ela seja bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Daniel. Daniel na cova dos leões. Daniel capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. E a palavra do Senhor diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles estes príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Esta é a palavra que o Senhor me deu para meditar com vocês nessa noite. Quantas das vezes a gente está inocente no meio de tantas coisas dessa nossa vida, e as pessoas começam a armar contra as nossas vidas, mesmo sem a gente fazer nada. Aqui a palavra do Senhor diz que por causa da cobiça deles ali, eles então resolveram derrubar a Daniel. Não é porque Daniel era isso, porque Daniel era aquilo, não. Eles queriam derrubar a Daniel porque o rei resolveu colocar Daniel como o primeiro de todos os príncipes. Daniel estava em destaque porque na vida de Daniel tinha um espírito excelente. Muitas das lutas e perseguições que você tem passado, tem vivido, perseguições que muitas das vezes você não tem explicação por que você tem vivido, e muitas das vezes você chora e diz: Deus, por que estou passando por isso? Aí o Senhor te responde nesta noite: é porque na sua vida tem um espírito excelente, é porque o meu Espírito Santo está sobre a tua vida, e isso incomoda a muitos, e Deus resolveu te instituir, te colocar acima de todos. E aí eles então começaram a dizer: olha, se a gente tentar derrubar Daniel nas culpas dele, no pecado dele, no erro dele, nós não vamos derrubar a Daniel, porque Daniel é um homem íntegro, ele é reto, nele nós não vamos achar culpa nenhuma. Ele não bebe, ele não fuma, ele não faz nenhum delito, ele não rouba o reino, ele não defrauda o reino, nada nós podemos achar culpa sobre Daniel, mas nós precisamos derrubar a Daniel. Então começaram com reuniões para tentar derrubar a Daniel. Eu quero te dizer uma coisa: se pelas tuas costas estão armando em reunião, tentando ver como vai te derrubar, ainda há um Deus que aonde você não está, Ele está sondando por você. Deus exalta aqueles que confiam nele. Daniel então continuou na sua posição, e aqueles homens então foram lá diante do rei, exaltaram o rei, bajularam o rei, disseram ao rei: ó meu rei, que durante 30 dias ninguém faça sequer um pedido a qualquer Deus, a qualquer pessoa, senão a ti, ó rei. Somente o Senhor pode ser exaltado nesse reino. E aí assim eles armaram e fizeram e bajularam, levantaram o ego do rei, e o rei ali na sua prepotência do momento não avaliou as consequências que ele poderia fazer pelo reino. Ele simplesmente comprou a briga daqueles que estavam armando, arquitetando, porque o coração do rei não tinha maldade contra Daniel. O rei não parou para pensar que Daniel orava. Talvez o rei nem soubesse que Daniel orava ali 3 vezes ao dia, naquela janela virada para Jerusalém. E o rei então foi segundo os conselhos daqueles homens.
Depois de tanta bajulação, o rei então assinou um decreto. Eu quero te dizer que mesmo que você sofra injustiça, mesmo que assinaram um decreto para poder te destruir, ainda existe um Deus que está na sua causa, ainda existe um Deus que ainda não desistiu do seu problema, mesmo que eles colocaram pessoas contra você, mesmo que eles estão dado por vencido e te dando como derrotado, calma aí, a última palavra ainda vem do céu, a última palavra quem determina ainda é Deus. E aí então Daniel estava ali e ficou sabendo do edito. Está pensando que Daniel temeu? Você está pensando que Daniel foi para o seu quarto esconder e orar debaixo da cama? Não, Daniel voltou para sua posição, porque ele sabia no Deus que ele cria. Ele já tinha visto Sadraque, Mesaque e Abednego ser livre da fornalha que foi aquecida 7 vezes. E ele sabia que o mesmo Deus que entrou na fornalha seria o mesmo Deus que entrou dentro da cova. Eu quero te convidar para refletir sobre a tua história. Sabe quando aquelas lutas que você já venceu, sabe aquelas fornalhas que você já entrou, que você já venceu e já sobreviveu? Pois é momento de você voltar lá atrás, é momento de você voltar lá naquele princípio, onde você enfrentava urso, enfrentava leão, enfrentava fornalha e passava sobrevivendo, confiando no Deus que você servia. Agora estão te preparando a cova, mas não se preocupe, porque o Deus da fornalha está contigo, o Deus que mata urso está contigo, o Deus que já pôs gigante por terra também está contigo e será o mesmo Deus no meio dessa fornalha. E ali Daniel então foi lá para sua posição. Ele continuou orando novamente as 3 vezes ao dia, com a sua janela aberta, voltada para Jerusalém. Ele continuou na presença de Deus e confiando. Sabe pelo quê? Porque Daniel conhecia o Deus dos céus. Daniel sabia que a morada dele não é aqui na terra. Daniel conhecia que se ele partisse daqui dentro daquela fornalha, ele ia se encontrar com Deus lá no céu. Então ele não se preocupava com o que ele ia passar. Ele se preocupava em não perder a presença de Deus. Então Daniel continuou orando sem se acovardar. Nós devemos permanecer de pé diante da presença de Deus e não se preocupar de maneira alguma com o que vão dizer, com o que vão pensar, com o que estão dizendo. E não se preocupe com isso. Se preocupe em não perder a presença de Deus. Se preocupe que mesmo dentro da cova ainda existe um Deus que manda leão jejuar, porque você tem o cheiro do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que em Daniel havia um espírito excelente. Então o leão não podia tocar, porque o Espírito de Deus estava com ele. E sabe o que me admira? Quando o rei soube que Daniel estava orando, aqueles homens já foram até o rei dizer: olha, rei, não era assim, não era assado. O edito não dizia que era somente ao Senhor que se podia fazer petição. Aquele Daniel que veio de Jerusalém lá, ele continua orando 3 vezes ao dia. E aí, rei? E o rei entristeceu o seu coração. Diz a palavra de Deus que até o final da tarde o rei procurou salvar a Daniel, mas não pôde, porque estava tudo armado, estava tudo bem esquematizado. Aí eles lembraram o rei que ele tinha assinado na lei dos medos e persas, que ele não podia revogar essa lei, ele tinha que cumprir com aquela lei. E aí o rei então falou: olha, que o seu Deus, Daniel, te livre da cova dos leões. E foi então e colocaram Daniel dentro da cova do leão. O rei perturbou o seu coração. O rei jejuou aquela noite inteirinha. O rei não dormiu durante a noite. O rei não aceitou que ninguém fosse agradar e fazer nada por ele. Ele ficou entristecido e ficou buscando para que Deus fizesse algo por Daniel. Eu quero te dizer uma coisa: chegou pela manhã, o rei já se foi para as covas e ali ele gritou: Daniel, caso se ia, o Deus vivo pôde te livrar da boca dos leões. E Daniel respondeu ao rei: sim, meu rei,
o Senhor não achou mal nenhum em mim. Ele não achou pecado nenhum, nem culpa em mim, nem perante a Ele e nem perante ao Senhor. E Ele mandou que um anjo fechasse a boca dos leões. E eu quero te dizer uma coisa: podem armar cilada, podem pensar que te venceram, mas Deus ainda está no controle de tudo. Deus ainda manda anjo fechar a boca do leão por causa da tua vida, por causa da sua história, porque Deus ainda é fiel sobre a vida daqueles que buscam, clamam e pedem pelo nome do Senhor. Deus é maravilhoso. E aí eles arrancaram Daniel, mas eu tenho uma péssima notícia para os seus inimigos, porque a palavra de Deus diz que o rei mandou chamar e buscar todos aqueles que armaram contra Daniel. Eu quero te dizer que nenhuma injustiça sobre a tua vida ficará impune. Pode parecer que os seus perseguidores estão vencendo, mas eu quero te dizer, Deus cobra a cada lágrima que você derramou. Somente confie. Diz a palavra do Senhor que foram buscados os homens, as mulheres, os filhos deles, e foram lançados dentro da cova do leão. Só que quando eles foram lançados, lá não estava mais o anjo do Senhor, porque o Espírito excelente estava sobre a vida de Daniel, e o anjo estava dentro da cova para proteger a Daniel. E quando aqueles homens, antes de chegar, a palavra de Deus diz que antes deles chegar ao final da cova, eles já tinham os seus ossos esmigalhados. Os leões já estavam comendo todos eles. Eu quero te dizer uma coisa: não existe ninguém que toca no ungido de Deus e sai vitorioso para contar a história, porque a palavra de Deus diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos aqui, ó. Imagine eu chegando perto de você e tocando dentro dos teus olhos. Eu não digo nessa pálpebra de fora, eu digo lá dentro, a menina dos teus olhos. É assim que nós somos diante de Deus, a menina dos olhos de Deus. E Deus não se deixa escarnecer. Deus compra briga por você. Somente ore, busque, jejue, clame e entregue nas mãos do Senhor. Peça para que Deus coloque as mãos e ali te exalte, que Deus mude a situação, que Deus transforme o cativeiro, que Deus mude a situação por amor a você. Comece a confiar no Senhor e entregar a sua vida no nome de Jesus por completo, e começa a ver se nesse momento de prova o Senhor não está moldando e forjando o seu caráter. Começa a ver aonde o Senhor está tentando trabalhar em você como vaso. Se aperfeiçoe diante de Deus, porque Deus é perfeito com você. Somente confie. Essa é a palavra que o Senhor colocou aqui no meu coração. Eu quero orar pela sua vida, aonde os inimigos têm perseguido, porque essa palavra ela está ardendo no meu coração, por pessoas que têm sido perseguidas, têm sido humilhadas, tem parecido que você só tem alcançado derrotas e derrotas. É tempo de Deus te livrar da cova, é tempo de Deus começar a mudar o seu cativeiro, é tempo do rei te chamar à porta da cova e começar a mandar você sair. Então eu vou orar pela sua vida e vou determinar sobre a palavra que foi ministrada. Eu vou ministrar a bênção sobre a tua história, e Deus vai começar a transformar a sua história pelo poder da palavra dele. Recebe essa oração onde você estiver. Nesse momento, ore comigo, busque ao Senhor comigo, entrega a perseguição, a luta, a dor, o desespero, aquilo que estiver te afligindo. Qual é a cova do leão que está na sua vida? E nesse momento, começa a apresentar essa cova, para que o Senhor comece a te dar o livramento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu sangue, debaixo da sua graça, debaixo da unção do teu Espírito Santo, eu quero neste momento, Senhor, sobre a autoridade da tua palavra, Senhor, ministrar a bênção, Senhor, sobre a vida de todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, esta palavra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor, como Deus onipotente, onipresente, o Deus que livra da cova, o Deus que livra da fornalha, o Deus que mata urso, mata leão e põe gigante por terra, eu quero determinar, Senhor, sobre a vida deles, ó meu Pai, a bênção, Senhor, a cura, a libertação, Senhor, a mudança de vida em o nome de Jesus. Pai,
faça um milagre, porque o Senhor é Deus e eterna é a sua bondade e a sua misericórdia. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que a presença desse Deus seja sobre a sua vida e que nada venha te desanimar dos caminhos do Senhor. Amém? Quero aqui